Olá, professor. Olá, professora. Eu sou Silvio Galo, professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, e nesta aula vamos trabalhar alguns elementos de uma metodologia para o ensino da filosofia. Nós vamos trabalhar basicamente em 3 momentos, mas abordando primeiramente a questão do método, alguns esclarecimentos sobre o método e as implicações do método para o ensino da filosofia. Em seguida, discutiremos um pouco as principais abordagens relativas ao ensino da filosofia, trabalhando com a possibilidade de uma abordagem histórica, com a possibilidade de uma abordagem temática e, por fim, com uma abordagem problemática para o ensino da filosofia. Discutiremos um pouco cada uma dessas 3, mas dando ênfase para a terceira, e concluiremos com uma sugestão de 4 passos didáticos ou 4 caminhos que o professor pode tratar ou que o professor pode traçar na organização da sua aula de filosofia. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Nós iniciamos esse módulo com uma música de Tom Zé, intitulada Tô, composta por Tom Zé e Elton Medeiros. Tô bem de baixo para poder subir, tô bem de cima para poder cair. Como vocês puderam perceber com essa música de Tom Zé, eu a utilizei porque me parece que ela é uma boa metáfora para a filosofia. A filosofia é aquilo que confunde para poder explicar e que explica nos confundindo. Quando pensamos, então, na filosofia como não sendo uma explicação da maneira tradicional que nós estamos acostumados a pensar a explicação, a questão do método ganha uma dimensão bastante importante. Como pensar o método em filosofia? Como pensar o método no pensamento? Como pensar o método no ensino de filosofia? Como pensar o método para aprender filosofia? Esses são os desafios que nós precisamos enfrentar quando nos preocupamos em ensinar a nossa disciplina. Vamos, então, tentar abordar a questão do método na filosofia. Como compreender o problema do método? O método, como todos nós sabemos, tem uma palavra que tem uma origem grega. Método, em grego, significa o caminho que percorremos para chegar a um determinado fim. Mas não é simplesmente o caminho que percorremos, é o caminho que percorremos conjuntamente. O método tem sempre essa ideia ou essa noção de um caminho pelo qual nos dirigimos para atingir uma determinada finalidade. Bom, o caminho da filosofia é o caminho do pensamento. O método na filosofia é o método no pensamento. Como pensar, então, esse problema do método ou essa questão do método na filosofia? Ou, especificamente, no ensino de filosofia, como nos interrogarmos em relação ao método. É possível um método para ensinar filosofia? É possível um método para aprender filosofia? Como trabalhar nessa perspectiva? Como trabalhar nessa direção? Se a filosofia é um trabalho do pensamento, se a filosofia é o desenvolvimento de um determinado percurso no pensamento, como nos colocarmos nesse percurso
numa direção metodológica ou num sentido metodológico. Que passagens no pensamento, que experiências de pensamento, que situações do pensamento evidenciam e possibilitam um determinado aprendizado de filosofia ou mesmo um determinado ensino de filosofia? Quais são os percursos que nós fazemos no nosso pensamento? Como é que nós nos orientamos no nosso pensamento para dizer que ensinamos filosofia para alguém ou para dizer que aprendemos filosofia com alguém? Todas essas questões são questões que nós podemos trabalhar quando nos colocamos numa discussão metodológica sobre o ensino da filosofia. Mas nós sabemos também que a questão do método no ensino da filosofia e no ensino de qualquer disciplina, é uma questão que pode ser abordada didaticamente. Na direção da didática, nós nos perguntamos, por exemplo, quais são os procedimentos, quais são os recursos, quais são as estratégias que favorecem um determinado ensino de filosofia? Quais são os procedimentos, os recursos, as estratégias que possibilitam e que facilitam um determinado aprendizado da filosofia? Ou ainda mais, de que maneiras seria possível nós provocarmos determinados deslocamentos no pensamento? Se a filosofia é esse movimento que se processa no pensamento de cada um, como provocar esses deslocamentos? Como fazer com que alguém que pense de uma determinada maneira, a partir da experiência filosófica ou através da experiência filosófica, consiga se reorientar no pensamento, consiga encontrar uma outra direção do pensamento e passe a pensar de uma outra maneira? É isso que precisamos estabelecer quando discutimos a questão da metodologia do ensino da filosofia, focando então essas duas direções que são ambas importantes e que são complementares. Primeiro, uma direção de um trabalho com o método no estritamente filosófico, o método na filosofia, o método no pensamento, o método na produção da experiência filosófica, e numa outra direção, o método no ensino da filosofia, o método tomado em seu aspecto didático, quais as estratégias, os recursos, os procedimentos que possibilitem que alguém que não conhece filosofia se coloca no processo de aprender filosofia e, a partir desse aprendizado da filosofia, se coloca então na possibilidade de pensar filosoficamente. Quando pensamos o ensino da filosofia, podemos tomá-lo das mais diversas maneiras. Podemos pensar o ensino da filosofia, por exemplo, como uma transmissão daquilo que os filósofos pensaram ao longo da história, uma transmissão dos conhecimentos filosóficos produzidos historicamente. Nesse aspecto, o ensino da filosofia não vai muito além dessa transmissibilidade daquilo que foi produzido. Trata-se de o professor transmitir, elaborar aquilo que os outros filósofos já pensaram, e trata-se para o estudante de repensar aquilo que já foi pensado. O estudante vai assimilar um pensamento que já foi produzido e vai repensar, ou vai produzir o seu próprio pensamento a partir desse pensamento que já foi produzido. Mas nós também podemos, numa direção distinta dessa, numa direção um pouco diferente, pensar o ensino da filosofia como o ensino de uma experiência filosófica. Não ensinar a reproduzir aquilo que já foi pensado, não ensinar transmitindo conteúdos filosóficos e retomando esses conteúdos no pensamento de cada um, mas ensinar justamente como a instauração de uma experiência originária ou de uma experiência original do pensamento. Como pensar o ensino da filosofia, então, nessa direção de oportunizar uma experiência verdadeiramente filosófica, uma experiência em que o sujeito se coloque ele próprio como sujeito do pensamento. Será essa uma tarefa possível? Será que podemos dizer que um professor de filosofia que tem a sua própria orientação no pensamento, que tem a sua própria orientação de pensamento, pode ensinar a alguém como se orientar no pensamento? Ou, ainda numa outra direção, uma outra pergunta que podemos fazer: será que é possível que alguém, o aprendiz de filosofia, o estudante de filosofia, aprenda essa orientação do pensamento? Será que ele consegue se colocar na posição de quem precisa aprender
essa orientação de pensamento? Será que essa orientação é ensinável, podemos dizer por um lado, e será que essa orientação, por outro lado, é possível de ser aprendida? Para trabalhar essas questões, eu proponho que recorramos a um texto de um professor francês, Stéphane Doualier. É o texto de uma conferência que esse professor realizou aqui no Brasil há alguns anos atrás. E é um texto interessante porque nesse texto e nessa conferência, Stéphane Doualier coloca uma tese bastante original e bastante interessante. Qual é a tese que ele anuncia nesse texto? A tese é de que toda filosofia é dotada de um poder de começo. O que ele chama de poder de começo? Poder de começo é justamente a ideia de que cada filósofo começa por si mesmo a filosofia. Nós sabemos que a filosofia tem uma história já longa, uma longa tradição, uma história que já alcança quase 3.000 anos. Muito bem, diz esse professor francês, cada um de nós, ao se colocar na filosofia, recomeça a filosofia como se recomeçasse do zero. Portanto, há um começo histórico da filosofia, lá na antiguidade grega, mas há inúmeros outros começos da filosofia, porque cada filósofo que começa a filosofar tem o seu próprio começo na filosofia. Por que essa questão é importante? Ela é importante porque no ensino de filosofia, se nós queremos trabalhar a perspectiva do ensino da filosofia como o dar oportunidade ao estudante que faça a sua própria experiência filosófica, o que nós trabalharemos é justamente com a ideia de que o estudante produzirá o seu próprio começo na filosofia. O que nós faremos, nós professores faremos, é convidar esse estudante para que comece na filosofia, para que produza o seu próprio começo. O que significa esse começo de um determinado filósofo? Para isso, para entender melhor essa questão, podemos recorrer a um exemplo histórico. E eu vou utilizar aqui aquele que talvez seja o exemplo mais clássico ou mais conhecido de todos, que é o exemplo da relação de Platão com Sócrates. Platão necessariamente aprendeu a filosofar com Sócrates. Platão não se colocou na filosofia sozinho. Platão não se colocou na filosofia autonomamente. Ele aprendeu o que sabia de filosofia com seu mestre, com Sócrates. Então, a figura de Sócrates é uma figura central, é uma figura importante, uma figura fundamental na experiência filosófica de Platão. Ele não conseguiria se colocar na filosofia, ele não conseguiria produzir filosofia, não fosse a partir de sua relação com Sócrates. Muito bem, então marca-se a entrada de Platão na filosofia na sua relação com Sócrates. Há aí uma relação do mestre Sócrates com o discípulo Platão. E há nessa relação mestre-discípulo a possibilidade justamente de Platão se encontrar com a filosofia. No entanto, como nós sabemos, Platão só começa a produzir efetivamente filosofia depois da morte de Sócrates. É chocado com a morte do seu mestre que Platão se coloca a pensar por si mesmo. Podemos dizer então, e essa é a metáfora que utiliza Stéphane Doualier no texto que eu estou citando aqui, podemos dizer então que para que Platão começasse a produzir filosofia, foi necessário que morresse o seu mestre, foi necessário que morresse Sócrates. Se Sócrates continuasse vivo, talvez Platão não tivesse começado a sua própria filosofia. Ele permaneceria na filosofia, mas permaneceria na filosofia reproduzindo as ideias de Sócrates, permaneceria na filosofia dialogando com Sócrates, permaneceria na filosofia à sombra do seu mestre. Para que alguém comece na filosofia, para que surja um novo filósofo, para que surja um novo autor na filosofia, é necessário que ele pense autonomamente. E ele só pode pensar autonomamente quando supera o mestre, quando mata o mestre. O exemplo de Sócrates e Platão é um exemplo interessante porque ele passa pela morte específica, pela morte física de Sócrates, né? Platão vê o seu mestre morrer. E é a partir da morte do seu mestre e querendo homenagear o seu mestre que ele se coloca então na filosofia e que ele começa a produzir filosofia.
é evidente que nós não vamos dizer que nós, professores de filosofia, precisamos morrer para que nossos estudantes comecem na filosofia. Mas a metáfora que Duhallier utiliza ao buscar o exemplo da relação de Platão com Sócrates é a metáfora que nós precisamos ter em mente e que precisamos ter com clareza na nossa relação como professores de filosofia, né? Para que os nossos estudantes efetivamente comecem na filosofia, é necessário que eles nos superem. Se nós nos colocamos na posição de mestres, nós nos colocamos na posição daqueles que precisarão ser superados. O professor de filosofia, portanto, se nós defendemos um ensino de filosofia que seja um ensino da prática filosófica, da experiência filosófica, não apenas a transmissão dos conteúdos filosóficos, mas se nós defendemos um ensino que seja o convite para que o estudante faça a experiência autônoma e a sua própria experiência de pensamento, então nós, professores de filosofia, somos feitos para desaparecer. Isso significa que nós temos um papel importante, nós temos um papel fundamental, porque sem a presença do professor, o estudante não se inicia na filosofia. Sem a presença do professor, o estudante não se coloca no processo do filosofar. Mas se esse professor não for dispensado num determinado momento, tampouco ele é capaz de fazer a experiência filosófica. Concluindo essa discussão, vale a pena informar que Stéphane Duhallier, nesse texto aqui citado, ele se baseia nas teses de um outro professor de filosofia francês contemporâneo, Jacques Rancière, que no final dos anos 70, início dos anos 80, publicou um livro bastante interessante intitulado O Mestre Ignorante. Você também pode ver na tela a referência completa dessa publicação e eu convido cada um a lê-la porque ela traz aportes muito interessantes para nós que ensinamos filosofia. E nessa publicação, nesse livro, Jacques Rancière faz uma crítica àquilo que ele chama de sociedade pedagogizada, essa sociedade moderna na qual vivemos, em que o professor é visto como um explicador e que parte do princípio de que alguém só pode aprender quando alguém explica. Rancière faz justamente a discussão dos problemas dessa sociedade pedagogizada e nos convida a pensar a educação como um processo de emancipação. O mestre como aquele que emancipa. E o mestre que emancipa é aquele mestre como foi Sócrates, o mestre que ignora, o mestre que tem consciência da sua ignorância, tem consciência de que ele não sabe absolutamente tudo. E se ele não sabe absolutamente tudo, ele não pode explicar tudo indefinidamente. É esse mestre que nos convida a pensar Rancière e é esse mestre de filosofia que nos convida a pensar Stéphane Duhallier, do professor, então, que tem uma tarefa inicial importante de fazer com que o processo do filosofar comece com os estudantes, mas que tem também uma tarefa importante que é sair de cena para que o estudante possa compreender o seu processo e fazer o seu próprio processo, fazer o seu próprio movimento. No próximo bloco, nós vamos trabalhar um pouco com as diferentes metodologias do ensino da filosofia. Podemos identificar 3 diferentes abordagens metodológicas para o ensino da filosofia. Podemos falar em uma abordagem histórica do ensino da filosofia, podemos falar em uma abordagem temática e podemos ainda falar em uma abordagem problemática para o ensino da filosofia. O que faremos agora é delinear rapidamente cada uma dessas 3 abordagens para tentarmos identificar as que mais se aproximam da nossa prática cotidiana e das nossas necessidades e das nossas possibilidades para ensinar filosofia em nossas escolas. Se os professores de filosofia atentarem para os documentos produzidos recentemente pelo governo brasileiro para orientar o ensino da filosofia, e nós temos, como vocês sabem, basicamente 3 documentos de referência, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que foram publicados em 1999, em seguida um documento intitulado PCN+, Ciências Humanas e Suas Tecnologias, que são uma tentativa de complementação aos parâmetros curriculares de 99, esses publicados no ano de 2002. E, por fim, temos as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que são uma publicação de 2006.
Esses 3 documentos, ou essas 3 políticas de ação governamental para o ensino, focaram também nas várias disciplinas e focaram também na filosofia, na disciplina de filosofia, os seus elementos. E se nós examinarmos esses documentos, nós podemos perceber que no documento de 2002, os PCN+, nós temos uma abordagem temática da filosofia. Se propõe que os conteúdos filosóficos sejam organizados em torno de temas. E se nós focarmos as orientações curriculares de 2006, nós temos uma abordagem que tende mais ao histórico. São listados uma série de autores, de correntes da filosofia, desde a antiguidade grega até o pensamento contemporâneo, com o intuito de orientar o professor para que faça suas escolhas dos elementos, dos conteúdos, dos trabalhos que ele queira abordar, que ele queira direcionar. Da mesma maneira, se nós consultarmos aquilo que tem sido produzido no Brasil nas últimas décadas como livros didáticos para o ensino da filosofia, nós vamos notar que alguns deles têm uma orientação histórica, eles apresentam os conteúdos de filosofia de um modo histórico, em geral começam com as origens da filosofia entre os gregos, fazem um percurso pela filosofia grega e pela filosofia medieval, apresentam depois o pensamento moderno e, por fim, o pensamento contemporâneo. Essa é uma forma de organizar aquilo que foi pensado, aquilo que foi construído historicamente pela filosofia. Mas nós temos também manuais didáticos que optam por uma organização temática. São abordados uma série de temas filosóficos e esses temas apresentam, por sua vez, autores e correntes filosóficas que ajudem a perceber, que ajudem a delinear e a trabalhar esses temas. Quando nós optamos por uma abordagem temática, nós podemos, nessa abordagem temática, ter ou não o auxílio da história da filosofia. Mas tentemos, então, trabalhar um pouco rapidamente cada uma dessas 3 abordagens. E comecemos com a abordagem histórica. A abordagem histórica é certamente uma das mais presentes e uma das mais importantes entre nós, porque ela sofre uma profunda influência dos estudos universitários de filosofia no Brasil. Nós sabemos que as faculdades de filosofia no Brasil, os cursos de graduação em filosofia, têm uma forte influência da vertente francesa do estudo da filosofia. E o estudo da filosofia entre os franceses se baseia numa forte abordagem da história da filosofia. Nós conhecemos também aquela piada que corre entre os estudantes de filosofia de que os alemães são excelentes pensadores e os franceses são excelentes explicadores daquilo que os alemães pensaram. Os alemães pensam bem, são muito criativos, mas ninguém entende o que os alemães escrevem. E os franceses, que não têm toda a criatividade dos alemães, se diferenciaram ou se mobilizaram justamente em explicar aquilo que os alemães conseguiram criar no pensamento. É claro que isso tudo é uma brincadeira, né? Brincadeira de estudantes de filosofia. Nós sabemos que há criatividade em outras pátrias da filosofia, mas eu estou me valendo dessa piada que todos nós conhecemos para entender um pouco essa perspectiva que nós tivemos aqui no Brasil nos estudos universitários de filosofia, com essa forte tendência francesa de estudos de história da filosofia. A abordagem que foi construída aqui nos nossos cursos universitários de filosofia, então, é essa abordagem que está muito centrada no método de leitura estrutural dos textos filosóficos, especialmente aquela abordagem proposta pelo professor francês Victor Goldschmidt, que imperou e tem imperado na maioria dos nossos cursos de graduação e nessa abordagem se pensa que ensinar filosofia é aquilo que foi pensado historicamente pelos filósofos. E como nós podemos conhecer aquilo que foi pensado pelos filósofos? Lendo os seus textos. É através da leitura dos textos filosóficos, é através da leitura dos textos dos filósofos que nós aprendemos filosofia e que nós aprendemos a filosofar, que nós aprendemos a pensar filosoficamente. Portanto, nesse tipo de abordagem é fundamental a leitura do texto filosófico.
e é fundamental que nós aprendamos a ler estruturalmente um texto. É apenas pela compreensão do texto filosófico, é apenas pela leitura filosófica do texto filosófico que nós teremos condições de compreender o movimento de pensamento que aquele filósofo fez para poder escrever aquele texto. E é isso o aprender filosofia. O problema é que, em geral, essa metodologia, que é muito utilizada nos estudos universitários de filosofia, a tendência é que o professor da educação básica, o professor do ensino médio de filosofia, ele procura reproduzir na educação média aquilo que foi a metodologia trabalhada por ele no ensino superior. E nem sempre a reprodução daquilo que é possível na educação superior é possível na educação média. E isso faz com que nós enfrentemos alguns problemas, por exemplo, com a dificuldade dos textos filosóficos e a dificuldade de leitura dos nossos estudantes. Muitas vezes, os nossos estudantes não têm condições de ler textos simples, o que dirá de ler textos escritos pelos filósofos, às vezes um texto escrito há 2000 anos atrás, há 2300 anos atrás. Essa é uma das principais dificuldades dessa abordagem metodológica. No entanto, por outro lado, há um outro problema que eu gostaria de enunciar em relação a essa abordagem mais histórica. A tendência dessa abordagem histórica é nos levar a uma perspectiva que podemos chamar de mais conteudista do ensino da filosofia, porque se enfatiza aí nessa abordagem aquilo que foi pensado. Se enfatiza muito mais aquilo que já foi pensado do que o pensamento do próprio estudante. O importante é que o estudante aprenda, que ele tenha contato com aquilo que os filósofos pensaram e não necessariamente que ele pense por si mesmo. Essa abordagem histórica do ensino da filosofia corre o risco de levar a uma perspectiva em que o ensino da filosofia seja, como em outras disciplinas, uma simples transmissão de conteúdos. Isso é ruim? Em partes. É importante, por um lado, que nós transmitamos os conteúdos e que cada um de nós possa ter acesso ao conhecimento que foi produzido pela humanidade. É importante que cada um de nós possa ter acesso ao conhecimento da filosofia que já foi produzido. O problema é que se nós simplesmente garantirmos o acesso a esse conhecimento sem dar um sentido a esse conhecimento. Por que um estudante brasileiro hoje, nesse início do século XXI, muitas vezes vivendo na periferia de uma grande cidade ou no meio rural brasileiro, o que interessa a ele ler um texto escrito por Aristóteles há mais de 2000 anos atrás? Em que isso contribui com a sua vida, com o seu pensamento, com o enfrentamento dos problemas que ele vive na periferia daquela grande cidade ou naquela pequena cidade ou mesmo no meio rural, em qualquer rincão desse país. O que tem a dizer um texto de Aristóteles a esse estudante? Se a gente não conseguir fazer o movimento da transposição de levar Aristóteles, de levar o texto de Aristóteles aos problemas vividos por esse estudante, muito provavelmente o discurso filosófico, o texto filosófico vai cair no vazio, porque o estudante não vai ser capaz de compreender o seu sentido, de compreender em que medida esse texto dialoga com a sua própria vida, com os seus próprios problemas. Esse é o principal risco que nós corremos ao optar por uma abordagem histórica do ensino da filosofia. Podemos lembrar, por exemplo, um filósofo alemão do século XIX, Nietzsche, bastante conhecido entre nós, que na década de 1870 escreveu uma série de textos em que ele criticou o ensino de filosofia na Alemanha da época. Tanto o ensino de filosofia que era feito na Universidade Alemã, quanto o ensino de filosofia que era feito nos liceus alemães, no equivalente ao nosso ensino médio. E a questão posta por Nietzsche era justamente a de que o ensino da filosofia ali feito servia mais para afastar os estudantes da filosofia do que para aproximar os estudantes da filosofia. E por que dizia isso Nietzsche? Porque, segundo ele, os estudantes não eram convidados a pensar. Não eram convidados a pensar os seus problemas, a pensar filosoficamente os seus problemas. Eles eram convidados a conhecer aquilo que os filósofos tinham feito. E eles eram chamados a decorar determinados sistemas filosóficos, a decorar
as refutações desses sistemas filosóficos, decoravam tudo isso para a prova, para o exame, e no dia seguinte ao exame se esqueciam de tudo aquilo que tinham decorado. E aí dizia Nietzsche, bom, isso não é um verdadeiro ensino de filosofia. Me parece que essa voz de Nietzsche que nos chega lá do final do século XIX é uma voz que deve nos servir de alerta hoje no Brasil, quando estamos levando o ensino de filosofia a todos os jovens brasileiros. Qual o sentido que vamos dar a esse ensino? Como é que nós vamos fazer com que esse ensino diga respeito aos problemas do estudante, à vida do estudante? Os desafios postos por essa abordagem histórica da filosofia, do ensino da filosofia, tentam ser transpostos numa abordagem temática. O que justifica a abordagem temática é justamente tentar aproximar a filosofia da vida dos estudantes e daquilo que são os problemas vividos pelos estudantes. Em geral, quando se opta por uma abordagem temática do ensino da filosofia, se opta por temas de apelo existencial, se opta por temas que digam respeito ao cotidiano do estudante, se opta, portanto, por temas que tenham uma dimensão mais contemporânea. Com isso, os estudantes perceberiam, seriam capazes de perceber que a filosofia diz respeito às suas vidas, que a filosofia é algo presente no seu dia a dia, o que pode ser algo presente no seu dia a dia, e que a filosofia não é simplesmente um conjunto de livros empoeirados colocados numa estante, mas que naqueles livros, mesmo que sejam livros empoeirados, postos numa determinada estante, nós podemos encontrar neles coisas que nos desafiam e coisas que nos fazem pensar os nossos próprios problemas e as próprias direções que nós trabalharíamos nessa perspectiva do ensino da filosofia, né? O ensino não seria, o ensino dessa disciplina, então, não seria simplesmente um desfile de nomes de autores, de datas de autores, de correntes filosóficas e de conceitos produzidos ao longo da história, mas sim a apresentação de temas corriqueiros, de temas cotidianos, de temas da própria vida, de temas da própria existência e temas que fazem, então, com que o estudante possa pensar filosoficamente, temas que convidem os estudantes a pensar filosoficamente. E eu estou destacando apenas um desses elementos. Nós temos um dos eixos temáticos propostos pelos PCN, que são justamente evidenciados sob o título A Construção do Sujeito Moral. Esse eixo temático, a construção do sujeito moral, se subdivide em alguns temas, e eu tomo um, cujo título é Autonomia e Liberdade. Então temos construção do sujeito moral, tema 1, autonomia e liberdade. Em seguida, nós vemos recortados 3 subtemas, que são a descentração do indivíduo e o reconhecimento do outro, as várias dimensões da liberdade, a dimensão ética, a dimensão econômica, a dimensão política, e, por fim, um terceiro subtema, que é liberdade e determinismo. Por que eu destaco esse exemplo? Porque aqui o professor pode perceber como se processa essa abordagem temática. Se toma um tema contemporâneo, que é o tema da construção do sujeito moral, se toma a perspectiva da autonomia e da liberdade e se recorta essa perspectiva de autonomia e de liberdade em alguns subtemas. Esses subtemas vão ser enfrentados, cada um à sua maneira, fazendo referência a filósofos que pensaram na história, que pensaram ao longo da história, usando textos filosóficos, mas também o professor pode trabalhar esses temas com o recurso a outros materiais, a materiais não filosóficos. O professor pode apresentar vídeos aos estudantes, pode apresentar um filme ou um trecho de um filme. O professor pode utilizar um texto literário, pode utilizar uma história em quadrinhos, o professor pode utilizar uma música, o professor pode utilizar múltiplos recursos para trabalhar esse tema, para apresentar esse tema aos estudantes e mediatizar o acesso ao texto do próprio filósofo. Nós acabamos dando, então, um certo contorno para a filosofia que traz contemporaneidade e cotidianidade para esse trabalho filosófico que não fica estritamente um trabalho histórico. Esse é
o principal objetivo dessa abordagem temática. No entanto, penso que podemos nos perguntar se o que nós desejamos com o ensino de filosofia não é um ensino enciclopédico, um ensino conteudista, que simplesmente transmita conteúdos, mas que convide o estudante a pensar, algo que talvez nós pudéssemos chamar de um ensino ativo da filosofia, uma possibilidade de que o estudante pense por si mesmo, devemos então colocar a pergunta: será que essa abordagem temática possibilita esse convite ao aluno para que pense por si mesmo? Ou nós precisaríamos pensar ainda numa terceira abordagem? Essa terceira abordagem seria justamente a abordagem que podemos chamar de problemática, em que os conteúdos filosóficos, os textos filosóficos, não seriam organizados em torno da história da filosofia ou em torno de temas filosóficos, mas seriam construídos em torno de problemas filosóficos, os problemas que fizeram com que os filósofos pensaram. Daremos um pouco mais de ênfase a essa abordagem problemática na sequência dessa aula. Nessa terceira possibilidade de abordagem do ensino de filosofia, a abordagem problemática, o que nós propomos é justamente centrar a lógica do ensino da filosofia na lógica da produção filosófica. A produção filosófica é sempre centrada em problemas. Os filósofos pensam ou pensaram porque enfrentaram e porque enfrentam determinados problemas. A ideia aqui, então, é aproximar a lógica do ensino da filosofia à lógica da própria construção filosófica. Se o nosso objetivo é convidar os estudantes para que pensem por si mesmos, para que produzam o movimento de pensamento da filosofia, para que se orientem no pensamento segundo a filosofia, para que se orientem no pensamento, como nós vimos na música do Tom Zé, não como uma coisa pronta, como uma coisa evidente, mas como algo que muitas vezes nos confunde, mas nós entendemos justamente na confusão e não na explicação. Muitas vezes é a explicação que nos confunde, é a explicação que nos afasta da compreensão. Então, nesse pensamento complicado que é a filosofia, nesse pensamento cheio de nuances, nesse pensamento que atravessa diversos campos do pensamento e nesse pensamento que é deslocado o tempo todo, como é que nós nos colocamos nesse pensamento? Se nós nos colocamos nesse pensamento a partir de determinados problemas, nada mais lógico, então, do que tentarmos organizar o ensino da filosofia também segundo a lógica dos problemas. A questão, então, é investigarmos agora como é que nós podemos pensar um ensino de filosofia, organizar uma proposta curricular de filosofia, ou mesmo planejar uma aula de filosofia ou um conjunto de aulas de filosofia a partir de um problema ou de um conjunto de problemas. A proposta aqui, repito, é a de convidar os estudantes a, entendendo o movimento de pensamento dos filósofos, construírem o seu próprio movimento de pensamento, pensarem por si mesmos, pensarem autonomamente, pensarem para além do seu professor, para além do seu mestre, pensarem para além do mestre que eles estão aprendendo com as suas leituras, com as suas aulas, mas irem além desse pensamento todo. Muito bem, como podemos organizar isso? Penso que seja possível organizarmos isso quando nós apresentarmos os conteúdos filosóficos aos estudantes, não através de um percurso histórico ou através de um percurso temático, mas quando nós apresentarmos esses conhecimentos filosóficos a partir dos problemas que os suscitaram. Como elaborar um problema filosófico? Como trabalhar um problema filosófico? Nós temos aí um risco bastante grande, porque não é possível impor um problema a um estudante. Talvez, motivados pela lógica de um ensino problemático da filosofia, nós queiramos colocar problemas para que os estudantes resolvam esses problemas, como se faz, por exemplo, numa aula de matemática, né? O professor coloca determinados problemas no quadro negro e convida os estudantes a resolverem aquele problema matemático.
Mas em filosofia, as coisas não se processam exatamente dessa maneira. Um problema filosófico não é um problema matemático. Um problema filosófico é algo que nos força a pensar, mais do que nos convidar a pensar, é algo que nos obriga a pensar, nos força a pensar. E nós só somos forçados a pensar quando nós nos deparamos com um genuíno problema, com um problema de fato. E um problema genuíno não é um problema imposto a nós, é um problema que nós aceitamos como nosso problema. É um problema com o qual nós nos deparamos, cada um de nós, sujeito de pensamento, se depara com ele e se coloca a pensar a partir dele. Não basta, portanto, que o professor de filosofia escolha alguns problemas filosóficos e monte o seu currículo em torno de certos problemas filosóficos e imponha esses problemas ao estudante. Por quê? Porque os estudantes simplesmente não reconhecerão esses problemas como seus problemas. E se eles não são seus problemas, eles não pensarão a partir desses problemas. Eles só pensarão efetivamente a partir de problemas que sejam seus, de problemas que eles sintam, que eles percebam e que eles procurem enfrentar. A questão, então, é que nós estamos acostumados a pensar o problema a partir de uma dimensão racional do problema. E o problema, em filosofia, é algo pré-racional. O problema é algo da ordem da sensibilidade. O problema, mais do que algo que nós compreendemos, que nós entendemos, o problema é algo que nós sentimos. O problema é algo existencial. Nós enfrentamos um problema porque nós nos encontramos com ele, nunca sabemos como nos encontramos com um problema, mas nós nos deparamos com um determinado problema e esse problema mobiliza em nós determinadas forças da sensibilidade que faz com que nós tentemos enfrentar esse problema com as faculdades da razão, com as faculdades do raciocínio e do pensamento. A questão é que a compreensão racional de um problema é já uma compreensão de segunda ordem. Nós primeiro sentimos o problema, nós primeiro temos uma experiência sensível do problema. E só depois de ter uma experiência sensível do problema é que nós raciocinamos em torno do problema e que nós conseguimos construir uma proposição racional do problema. Quando nós conseguimos construir uma proposição racional do problema, isso significa que nós já temos a solução para ele. E se nós já temos a solução, ele deixou de ser problemático, ele deixou de ser um problema. Portanto, o que move a filosofia, o que faz com que alguém se ponha no pensamento, o que faz com que alguém se oriente no pensamento, não é o problema raciocinado ou o problema racionalizado. O que faz com que alguém se mobilize no pensamento é o problema da ordem do sensível. E esse problema da ordem do sensível não pode ser colocado metodologicamente. Porque quando nós colocamos metodologicamente um problema, o que nós estamos fazendo é colocar um problema que já foi organizado racionalmente e que, portanto, não nos serve como elemento para mobilizar o pensamento dos estudantes. A questão, então, seria sabermos como, numa aula de filosofia, numa metodologia do ensino de filosofia, nós podemos colocar problemas. A ideia que podemos apresentar a vocês é a ideia de que o que nós podemos fazer na aula de filosofia não é propor problemas, mas propor problemas que foram pensados pelos filósofos. Não propor problemas para que os estudantes pensem, mas propor problemas que foram pensados pelos filósofos. Uma possibilidade interessante de fazermos isso é de usar algo que a gente poderia chamar de um método regressivo do ensino da filosofia. Entendamos um pouco isso. O que seria esse método regressivo? Nós podemos partir de um determinado conceito proposto por um filósofo e, regressivamente a esse conceito, encontrarmos ou organizarmos exercícios para que os estudantes sejam capazes de identificar quais são os problemas ou o conjunto de problemas ou o problema que fez com que o filósofo pensasse esse conceito. Por exemplo, já que já trabalhamos nessa aula com Platão, fiquemos nesse filósofo grego para um novo exemplo sobre a regressibilidade
do ensino da filosofia. Como é que poderíamos perceber isso? Qual é o problema de Platão? Quando Platão cria o conceito de ideia, quando Platão cria a sua teoria das ideias, qual foi o problema que mobilizou Platão? Qual foi o problema sensível que Platão enfrentou para que ele pudesse criar o conceito de ideia e toda a sua teoria das ideias? Sabemos que o problema central de Platão era o problema dos pretendentes. O problema central de Platão era um problema de política. Nós tínhamos uma situação de administração da cidade e nós tínhamos diversos pretendentes que queriam ocupar o lugar da administração da cidade, que queriam ocupar o lugar da política. E a questão era como escolher, dentre os vários pretendentes, qual o melhor, ou quais os melhores, ou quais os mais adequados para isso. O Platão tinha que, então, organizar conceitos que pudessem levar a uma possibilidade de escolha. Então, o problema central de Platão era esse. E a partir desse problema é que ele vai construir o conceito de ideia, vai construir a noção de uma teoria das ideias, em que é a ideia que fundamenta a realidade, porque é em torno de uma determinada ideia que nós vamos poder fazer a escolha daqueles que se aproximam mais ou se aproximam menos dessa ideia e dessa noção de perfectibilidade que desejava Platão. Uma forma, então, de organizarmos essa metodologia problemática do ensino da filosofia seria propor um determinado conceito de um filósofo e fazer o movimento de ver quais os problemas que estão por trás desse conceito. Uma outra forma, mais difícil, mais complicada, seria justamente de colocar determinados problemas ou de fazer emergir entre os estudantes determinados problemas sensíveis, determinados problemas com os quais eles efetivamente se encontrem e eles possam se colocar a pensar, né? Então, me parece que nesse caminho que nós estamos propondo, nessa metodologia do ensino de filosofia, de um ensino ativo, de um ensino que convide os estudantes a pensar filosoficamente, nós podemos exercer algum controle sobre aquilo que nós propomos a eles, aquilo que nós oferecemos a eles, aquilo que nós convidamos a eles para fazer. No entanto, nós não temos nenhum controle sobre o fato de se eles vão ou não fazer efetivamente esse movimento. Portanto, o exercício do professor de filosofia é também um exercício de desprendimento. Nós ensinamos, nós convidamos, sem saber se os nossos estudantes vão ou não aceitar o nosso convite. Nós dizemos que queremos um ensino de filosofia em que cada um seja convidado a pensar por si mesmo. O que nós podemos fazer é convidar, é colocar elementos para que ele possa fazer isso. Mas nós não temos nenhuma garantia e nós não temos como impor a ele que pense por si mesmo. Se o nosso desejo é que o estudante tenha autonomia de pensamento, seria no mínimo um contrassenso obrigá-lo a pensar. O que nós podemos fazer é convidá-lo a pensar e tentar lançar para ele elementos, questões, situações que ele próprio vai ter que interagir com elas e organizá-las para que o seu pensamento seja possível. É por isso que, como já afirmamos em outros momentos nessa aula, o papel do professor é importante porque ele lança o convite e ele fornece elementos. Mas tem um momento em que o professor sai de cena, ele precisa sair de cena para que o estudante possa começar na filosofia, para que o estudante possa fazer o seu próprio começo na filosofia. Pensando então nesses elementos que seria possível nós organizarmos para os estudantes, para convidá-los a pensar filosoficamente, a fazer o movimento de orientação na filosofia, nós vamos concluir essa aula apresentando 4 passos didáticos ou 4 possíveis passos didáticos que possam nos ajudar nesse processo de construção de uma metodologia do ensino de filosofia. E esses 4 passos didáticos seriam um movimento de sensibilização, em primeiro lugar, em segundo lugar, um movimento de problematização, em terceiro lugar, um movimento de investigação e, por fim, um movimento de conceituação.
Como compreender cada um desses elementos? Tomemos então um a um rapidamente. O primeiro deles é o movimento de sensibilização. O que nós estamos chamando de sensibilização? Ora, se o problema é algo da natureza do sensível, se o problema não é algo estritamente racional, mas é algo que afeta o sujeito, com o que o sujeito se encontra e se sente mobilizado, né, por aquele problema, é importante que no ensino da filosofia nós trabalhemos uma sensibilização para esse ensino. Nós não podemos simplesmente colocar um determinado autor ou colocar um determinado tema sem preparar os estudantes para esse autor ou para esse tema. É importante sensibilizar os estudantes para esse tema. E nessa etapa de sensibilização, que é o primeiro passo da caminhada, o professor pode se valer de vários elementos não filosóficos, né? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com cinema, trabalhar com filmes ou com trechos de filmes. Muitas vezes nós sabemos que na organização da nossa sala de aula não é possível passar um filme completo para os alunos porque o tempo da nossa aula é muito curto. Mas nós podemos escolher uma cena de um determinado filme, uma cena de 10 minutos, de 15 minutos, trabalhar, passar essa cena e, a partir dessa cena, desenvolver todo um processo com os estudantes. Ou podemos trabalhar com uma música, podemos trabalhar com uma poesia, com um conto, né? São vários os elementos que nós podemos utilizar para sensibilizar, para chamar a atenção dos estudantes, para despertá-los para uma determinada questão, para um determinado tema que vai ser o assunto da nossa aula. O segundo momento, já que os alunos estejam sensibilizados, é um momento que podemos chamar de problematização. Por que problematização? Porque trata-se aí de mostrar para os estudantes que nesse tema nós temos um problema, ou fazer com que os estudantes façam eles próprios o movimento de encontrar-se com um problema, de perceber um problema nessa temática, nessa situação que está sendo trabalhada, que está sendo colocada. Repito, apenas mobilizados por um problema é que nós pensamos. Apenas mobilizados por um problema é que os filósofos produzem filosofia. Portanto, na aula de filosofia, no ensino da filosofia, nós precisamos necessariamente nos mobilizarmos em torno dos problemas filosóficos, seja através da recreancibilidade, como eu afirmei antes, seja através da possibilidade desse encontro sensível com um determinado problema. Mas nós não podemos abrir mão de apresentar problemas filosóficos aos estudantes por um lado e por outro de convidar os estudantes a experimentarem problemas e a tentarem enunciar filosoficamente os seus problemas. Uma terceira etapa nesses passos didáticos seria aquela que nós podemos chamar de uma investigação. Por que uma investigação? Porque aqui, nessa etapa, a partir do momento que o estudante foi sensibilizado, que o estudante deparou-se com um problema, ele pode investigar na história da filosofia se esse problema já apareceu, em que circunstâncias esse problema apareceu, como é que esse problema foi enfrentado, que filósofos enfrentaram esse problema, que conceitos cada filósofo criou para enfrentar esse problema ao longo da história, em que momentos históricos esse problema apareceu e como ele foi enunciado em cada momento histórico. Que tipo de conceitos foram criados para enfrentar esse problema? É isso que a gente pode desenvolver com os estudantes nessa etapa que chamamos de investigação. Convidá-los a ir à história da filosofia, ir aos textos dos filósofos para descobrir os conceitos que foram produzidos para enfrentar o problema com o qual nós estamos trabalhando, o problema que nós estamos enunciando. E finalizando, a última etapa desse procedimento dos 4 passos didáticos seria justamente o movimento de conceituação. Se partimos do princípio de que a filosofia consiste na atividade de criação conceitual, se o que é próprio da filosofia é criar conceitos, se o que é próprio da filosofia é pensar através de conceitos, os conceitos são justamente os elementos que nós produzimos pelo pensamento para enfrentar os problemas com os quais nos deparamos na sensibilidade.
Se os problemas são da ordem do sensível, os conceitos são necessariamente da ordem do racional. E os conceitos são justamente aqueles elementos racionais que nós produzimos para enfrentar os problemas. Os conceitos não são necessariamente as respostas aos problemas. Na medida em que a gente sabe que a filosofia é um conhecimento aberto, no qual sempre que nós encontramos uma determinada solução, essa solução nos coloca um novo problema e nos faz continuar pensando, nos faz pensar uma vez mais, nos faz pensar de novo e nos faz seguir avançando no pensamento. Então, o conceito é justamente aquilo que serve para enfrentar o problema, mas não necessariamente para resolver o problema. Muitas vezes, como na música do Tom Zé, com a qual nós começamos, um conceito mais coloca problemas do que resolve problemas. E aí está o bonito da filosofia, aí está o grande barato da filosofia, que é essa questão da gente estar sempre envolvido com o problemático e da gente estar sempre pensando e sempre produzindo conceitos para enfrentar esses problemas. E é isso que pode também dar dinamismo, dar dinamicidade numa aula de filosofia e fazer com que a aula de filosofia não seja aquela simples exposição de conteúdos ou aquela simples repetição de conteúdos, mas seja também um convite ao pensamento, um convite a essa possibilidade de se colocar no pensamento, de se orientar no pensamento. Nessa etapa de conceituação, portanto, o convite que nós fazemos é para que os estudantes recriem os conceitos encontrados na etapa de investigação, na medida em que eles podem, ali naquela etapa, se encontrar com vários conceitos pensados pelos filósofos, mas eles podem refazer o movimento de pensamento do filósofo, recriando um conceito. Na medida em que esse conceito está posto no pensamento do filósofo, o fato do estudante refazer ele próprio o movimento do pensamento é uma recriação desse conceito. Ou então, se quisermos ser mais ousados, trata-se também de convidarmos os estudantes a criarem os seus próprios conceitos, a pensarem por si mesmos, a pensarem autonomamente. Claro que a gente não tem como controlar esse processo, como eu comentei antes. Nós podemos até controlar um processo de recriação, mas nós não temos absolutamente nenhum controle sobre um processo de criação conceitual. Nesse momento, é aquele momento em que nós, professores, saímos de cena para que os estudantes possam pensar. E sendo fiel a essa proposta, esse também é o movimento em que eu agora saio de cena para que vocês possam pensar. O que eu procurei fazer foi trazer alguns elementos para problematizar a questão da metodologia do ensino da filosofia, mas não oferecer a vocês passos rígidos que devam ser seguidos, mas sim convidar vocês a pensar sobre isso, a inventar os seus próprios caminhos e a criarem o seu próprio ensino de filosofia. Quem sabe em algum momento possamos nos encontrar para justamente discutir esses diferentes caminhos que cada um de nós vai criando e vai dando dinamismo à filosofia e ao ensino da filosofia. Obrigado. A filosofia é um saber, mas ela é também, e sobretudo, uma relação com o saber. Da mesma forma, o professor de filosofia é alguém que sabe, mas também, e sobretudo, alguém que problematiza o que sabe. O sabemos desde Sócrates, o primeiro professor de filosofia. Sócrates sabia algumas coisas, mas o que o diferenciava como professor de filosofia não era o que ele sabia, mas a forma em que ele problematizava o que ele e os outros sabiam. Meu nome é Walter Coan. Eu sou professor de Filosofia da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, como vocês, professores de filosofia, e também como Sócrates, sei algumas coisas, mas o que mais me caracteriza enquanto professor de filosofia é problematizar o que sei. E eis o tema dessa aula, o tema principal dessa aula, o ensino de filosofia como problema filosófico. Dessa forma, o sentido principal desta aula não será transmitir o que eu sei, ou que vocês saibam algumas coisas que aparentemente não saberiam. O sentido principal de nossa aula é que vocês e eu problematizemos o que sabemos. Problematizemos o que significa
ser professor de filosofia, o que significa ensinar e aprender filosofia numa escola qualquer brasileira nos dias de hoje. Nesta aula, problematizaremos o ensino de filosofia em 3 sessões ou 3 dimensões. Numa primeira, eu vou apresentar 2 ideias a partir de um filósofo francês chamado Michel Foucault. As ideias de experiência e verdade para pensar 2 modalidades básicas de ensinar filosofia. O ensino de filosofia desde a perspectiva da verdade e o ensino de filosofia desde a perspectiva da experiência. Num segundo momento, apresentarei ideias de um outro filósofo francês, Jacques Rancière, num livro que se chama O Mestre Ignorante. A ideia principal dessa parte será problematizar a dimensão política de ensinar filosofia. Finalmente, numa terceira sessão dessa aula, abordarei, junto com um também filósofo francês, Jacques Derrida, algumas antinômias da posição que ocupa quem ensina filosofia. Então, vamos começar com aquelas ideias de Michel Foucault sobre a experiência e a verdade. Foucault se refere aos livros. Ele diz que, enquanto escritor, tem escrito 2 tipos de livros. Por um lado, livros que ele chama livros verdade, e por outro, livros que ele chama livros experiência. Qual é a diferença entre um livro verdade e um livro experiência? Um livro verdade é um livro que aquele que escreve o faz porque pensa que está em possessão de algumas verdades e o sentido principal da escrita é transmitir essas verdades para que sejam apropriadas pelos leitores do livro. Aquele que escreve um livro verdade possui uma verdade e escreve para transmitir o que sabe. Assim como tem escritores de livros verdade, também tem leitores de livros verdade. Um leitor de um livro desde a lógica da verdade é aquele que procura no livro e na leitura aquelas verdades das quais ele ignora. Ou seja, aquele que lê um livro desde a lógica da verdade procura se apropriar de uma verdade que ele pensa que carece e o livro vai lhe providenciar. Contrapostos aos livros verdade, Foucault define os livros experiência. O que é um livro experiência? Um livro experiência é um livro que também afirma verdades, mas a lógica da afirmação da verdade, diferentemente dos livros escritos como verdade, é que as verdades são afirmadas não para serem incorporadas pelos leitores do livro, mas elas são afirmadas para permitir que o leitor e o autor do livro problematizem a relação que tem com essas verdades que se afirmam. Foucault diz: quando se escreve um livro desde a lógica da experiência, as verdades aparecem também afirmadas desde o início, mas elas não são afirmadas para serem transmitidas, elas são afirmadas para serem problematizadas. Bem, essa distinção que Foucault propõe para pensar 2 tipos de escrita e 2 tipos de leitura dos livros, me parece pertinente também para pensar o próprio ensino de filosofia. Comecemos pela filosofia mesma. Haveria uma possibilidade de se relacionar com a filosofia desde a lógica da verdade e uma possibilidade também de se relacionar com a filosofia desde a lógica da experiência. Quem se relaciona com a filosofia desde a verdade, seja para escrevê-la ou para lê-la, se relaciona procurando umas verdades das quais ele pensa que carece. Por exemplo, vamos supor que alguém esteja interessado na questão do amor. Pensa que a filosofia pode lhe ajudar a encontrar uma verdade sobre o amor. Então lê, por exemplo, o Banquete de Platão e pensa que vai encontrar ali um conceito sobre o amor que ele precisa para pensar de outra maneira esse tema. Poderia dar outros exemplos na filosofia, mas também há uma possibilidade de se relacionar com os temas da filosofia e os problemas e os autores desde a lógica da experiência. Qual seria a diferença? A diferença é que alguém
que procura a filosofia pela experiência e não pela verdade, também encontra verdades nos livros de filosofia, nos autores ou nas próprias discussões filosóficas. A diferença é que ele não procura essas verdades para incorporá-las, para assimilá-las, mas ele procura essas verdades como uma pedra de toque para problematizar as verdades que ele já possui sobre esses temas ou questões. Então, se alguém lê o Banquete de Platão desde a lógica da experiência, não lê esse texto para saber o que não sabe sobre o amor. Lê para problematizar o que já sabe sobre o amor. Da mesma forma, podemos pensar a distinção entre experiência e verdade para situar o próprio professor de filosofia. Há professores, em geral, não apenas de filosofia, mas também professores de filosofia, que entram na sala de aula pensando que o sentido principal de sua tarefa é transmitir uma verdade que os alunos não teriam e que precisariam sobre algum dos problemas que a filosofia tem tratado. Ou seja, um professor de filosofia que se apoia na verdade ou que segue a lógica da verdade entra em sala de aula para transmitir o que ele sabe àquele que ele pensa que não sabe, que seria o aluno. Qual é a diferença entre um professor de filosofia verdade e um professor de filosofia experiência? Um professor de filosofia experiência também entra na sala de aula e transmite verdades. Mas a diferença principal é que ele não entra na sala de aula para transmitir as verdades, mas ele transmite as verdades para problematizar o que ele e os alunos pensam a respeito dos assuntos que são tematizados nessa aula. Nesse sentido, a experiência supõe a verdade, afirma a verdade, mas a afirma para problematizá-la e não para transmiti-la. Bem, isso também o sabemos desde Sócrates, o primeiro professor de filosofia. A filosofia, Sócrates ensina em vários diálogos de Platão, não é algo que se transmite, não é um saber que se passa como se passaria a água de uma jarra a um copo que não tem essa água. A filosofia é uma experiência de pensamento, é uma relação com o saber. A filosofia precisa de verdades, mas, sobretudo, precisa de verdades que problematizem as verdades que estão instaladas em cada um dos que participam do jogo da filosofia. Sabemos também desde Sócrates que isso não é simples, que isso não é cômodo e que isso também gera reações. Sócrates foi acusado e condenado à morte e, na sua defesa, identifica o julgamento contra ele como um julgamento contra aqueles que vivem uma vida filosófica ou aqueles que filosofam. Percebam então, Sócrates, o primeiro professor de filosofia, não afirma a filosofia como um saber. A palavra filosofia não nasce como um substantivo. A palavra filosofia nasce como um verbo, como uma forma de prática, como uma ação. E a maneira em que Sócrates afirma a filosofia é para dizer que os que seguem esse tipo de vida, os que problematizam as verdades que estão instaladas, correm o risco de serem acusados por aqueles que são problematizados naquele lugar de saber que ocupam. Uma das acusações contra Sócrates era que ele corrompia os jovens. Rezava a acusação: Sócrates não acredita nos deuses da polis e é acusado de corromper aos jovens. Como se defende Sócrates? Sócrates diz: nunca fui mestre de ninguém. E diz, justifica que não foi mestre de ninguém em 3 sentidos. Primeiro, não cobrava por ensinar. Segundo, não transmitia saber algum. Terceiro, não falava diferentemente em público e em privado. Mas pensem bem, de fato, essas 3 argumentações não justificam que Sócrates não foi mestre de ninguém.
justificam apenas que Sócrates não foi um mestre de verdades. Não foi um mestre no sentido de transmitir o que ele sabia a outros que aparentemente não saberiam o que ele sim sabia. Mas a defesa de Sócrates não nega e, ao contrário, afirma que Sócrates sim foi um mestre desde a lógica da experiência. Porque imediatamente depois de afirmar ou reconhecer que ele não foi mestre de ninguém, Sócrates diz que se condenam ele à morte, que se efetiviza a acusação contra ele, de qualquer maneira será inútil, porque os que aprenderam com ele continuarão fazendo o que ele fazia. E diz explicitamente: os que aprendem comigo continuarão a viver uma vida segundo a filosofia. Então percebam, Sócrates não é mestre de ninguém, mas há os que aprendem com ele. Sócrates não ensina, mas outros aprendem. Essa é a lógica da experiência, que não é a lógica da verdade. Segundo a lógica da verdade, se alguém a ensina, tem que ter um outro que aprenda a verdade que ele ensina. Segundo a lógica da verdade, há uma relação quase causal entre o ensino e a aprendizagem. Se ensina para que alguém aprenda, e se aprende o que outro ensina. O que alguém aprende está contido como uma verdade que sabe naquele que ocupa o lugar de professor ou ensinante. A lógica da experiência é diversa. Segundo a lógica da experiência, alguém pode ensinar e outro pode não aprender. Ou, como no caso do Sócrates, alguém pode não ensinar, mas outro aprender. Porque o que aprende alguém não está contido no que o outro ensina. Segundo a lógica da experiência, aprender não é um ato de incorporar uma verdade, mas um ato que começa quando se coloca a verdade que é afirmada como um problema, quando se problematiza o que se sabe. E ninguém pode antecipar o caminho que um outro vai seguir quando inicia esse processo de problematizar o que sabe. Então vejam como podemos recuperar aquela distinção que Foucault afirmava para os livros, para o caso do professor de filosofia. Pensamos, tradicionalmente, segundo uma verdade instalada, que quem ensina sabe e quem aprende ignora. E que ensinar significaria transmitir o que se sabe àquele que o ignora. Sócrates ensina que as coisas podem ser muito diferentes, segundo uma lógica que Foucault chamaria da experiência. Quem ensina sabe algumas coisas, mas também ignora. E, sobretudo, problematiza o que sabe. Se há alguma coisa que se transmite quando se ensina segundo a lógica da experiência, não é um saber, mas é uma relação com o saber, uma relação que problematiza o saber. O que se transmite, em todo caso, é uma atitude. E a força e o desenvolvimento dessa atitude é algo que corresponde e que é mais próprio de quem aprende do que quem ensina. Nesse sentido, não há uma relação causal ou direta, indissociável, entre ensinar e aprender. Sobretudo, como na filosofia, que se trata de um ato de pensamento, ela ganha força, ele adquire seu caráter mais próprio, quando quem ensina não sabe o que quem aprende vai aprender. E isso vale para qualquer experiência, qualquer aula de filosofia, inclusive essa que nós estamos tendo aqui. Por isso, retomando o que eu apresentei no início, insisto, não olhem ou não ponham atenção nos saberes ou nas verdades que eu afirmo. Eu estou afirmando coisas, afirmarei toda a aula verdades, mas não são verdades que eu afirmo para que vocês as aprendam, porque eu suporia que vocês não as sabem. Não, eu estou afirmando essas verdades para ver se juntos podemos problematizar a relação que temos sobre o que sabemos, em particular do professor de filosofia e o que significa atualmente, nos dias de hoje,
ensinar, aprender filosofia e o sentido que isso pode ter em nossa realidade. Nesta parte da aula, apresentarei ideias de um livro de Jacques Rancière intitulado O Mestre Ignorante. O livro conta a história de um professor. A filosofia, como todos os saberes, vive de histórias. E as histórias, quando são contadas, são inventadas. São inventadas, no caso da filosofia, para pôr em questão o que sabemos sobre o sentido de ser um professor. O professor em questão é Joseph Jacotot, um professor revolucionário da Revolução Francesa, dos fins do século XVIII. A história narra como, com o retorno da monarquia à França, Jacotot teve que se exilar por razões políticas e foi convidado para dar aulas na Holanda, em uma instituição na qual a lógica básica do ensino, o que permite que possa existir o ensino, não estava dado. É algo que todos supomos cotidianamente, algo que sequer pensamos, que damos por óbvio, por sentado, por natural. Chegamos a uma sala de aula, entramos e falamos a mesma língua que falam nossos alunos. Mas o que aconteceria se um dia nós entramos a uma sala de aula na qual falamos uma língua que nossos alunos não entendem e nossos alunos falam uma língua que nós não entendemos? Jacotot não sabia o que fazer. Era um professor mais ou menos tradicional. Ele pensava que ensinar significa algo parecido ao que apresentamos na parte anterior sobre a verdade. Transmitir, por parte de aquele que sabe, um saber a outro que o ignora. Fez isso durante muitos anos. Era um bom professor. Mas o veículo da transmissão é a língua em comum. É uma língua que o professor possa falar e os alunos possam entender. Então, sem essa coisa comum que é a língua, Jacotot não sabia o que fazer, como não saberia fazer qualquer professor que quer transmitir uma verdade que os alunos não compreendem. Ele encontrou uma edição bilíngue, daquelas que tem uma língua numa folha e contraposta a outra língua em outra. Numa língua, a edição do Telêmaco de Fénelon estava escrita na sua língua, francês. Na outra página, essa edição tinha o mesmo texto em holandês, que era a língua dos alunos. Então, através de um intérprete, Jacotot propôs aos alunos que tentassem ler, compreender e que quando chegassem à metade do livro, contassem para ele o que eles tinham compreendido do que tinham lido. Não esperava muito dos seus alunos. Era um professor clássico da lógica da verdade. Não podia esperar que seus alunos aprendessem muito que ele não lhes transmitisse. Mas ele se surpreendeu. Curiosamente, os alunos, depois de um tempo, conseguiam primeiro ler, depois falar e finalmente escrever aquilo que tinham compreendido na língua que pouco tempo atrás ignoravam. Jacotot, surpreso com essa aprendizagem, problematizou o que ele pensava que significava ensinar. Nessa experiência, os alunos tinham aprendido, mas eles não tinham aprendido o que um professor lhes transmitia. Eles sequer tinham uma língua em comum. Eles tinham aprendido para além e por si próprios algo que não estava contido no que o professor sabia. Começou então a repetir as experiências. Pensou que talvez algo de interessante tinha descoberto nessa forma diferente de ocupar a sala de aula. E começou então a experimentar experiências pedagógicas ensinando aquilo que ignorava.
pois se os alunos tinham aprendido algo que não estava contido no saber do professor, então ele poderia transmitir ou poderia ensinar qualquer saber, mesmo aqueles que ele ignorasse, se conseguia produzir o mesmo efeito nos alunos e a mesma produção de aprendizagem. Então abriu cursos de coisas que ele ignorava. E curiosamente, surpreendentemente, os alunos aprendiam. Aprendiam não o que o professor lhes transmitia, mas aprendiam com a companhia de um professor, que não explicava, que não transmitia as verdades que ele sabia. As experiências, então, permitiram que Jacotot problematizasse o que significava ensinar. Se os alunos aprendiam algo que não estava contido no que ele sabia, então era claro que ensinar já não podia significar mais transmitir aquilo que um professor sabe a um aluno que o ignora. Tinha um enigma, tinha algo que descobrir, tinha algo para pensar. Jacotot estava se tornando um professor de filosofia, um professor que explorava filosoficamente sua prática, que problematizava o que ele sabia sobre o ensinar e o aprender. Percebeu então um problema perverso da lógica da explicação contida no professor que transmite o que sabe. Qual é o problema? O professor que explica, o professor que transmite o que sabe àquele que o ignora, pressupõe, diz Jacotot, que seu aluno não é capaz de compreender o que ele transmite por si mesmo. É o contrário do que dizem os mestres explicadores. Os explicadores dizem que explicam porque os alunos não compreendem por si mesmos. Mas Jacotot inverteu a ordem das razões. É porque alguém explica que um aluno não pode compreender por si mesmo. No fundo, as razões de Jacotot são políticas. Quem explica, quem pressupõe que o outro não compreende e por isso oferece sua explicação, parte da desigualdade das inteligências. Pressupõe que sua inteligência é de algum modo superior, que ele sabe mais do que sabem os alunos e que por isso os alunos não podem ser desprovistos de seu próprio saber, o saber do professor. A instituição pedagógica se baseia nesse princípio. Há os que sabem e os que ignoram. Há os que podem explicar aos outros o que aqueles não seriam capazes de compreender por si mesmos. No ato de ensinar e aprender, diz Jacotot, há duas vontades e duas inteligências em relação. A inteligência e a vontade de quem aprende é colocada em relação com a inteligência e a vontade de quem ensina. Em que consiste o embrutecimento? Em que consiste o sometimento de quem aprende a quem ensina? Consiste em deixar livre a vontade de quem aprende, mas em submeter a inteligência de quem aprende à inteligência de quem ensina. Eis o ato segredo de todo mestre embrutecedor. Deixar livre a vontade do aluno, mas não deixar que a inteligência do aluno trabalhe por si própria. Sempre fazer com que a inteligência do aluno acompanhe a inteligência do professor. E é isso que nós aprendemos nas escolas. É isso que os alunos aprendem. Além de todo o conteúdo do saber que ensinamos, do conteúdo de matemática, de história, de geografia, de filosofia, o que um aluno aprende numa escola é, sobretudo, uma relação com o saber. Aprende a seguir os que a escola diz que sabem a respeito do que ele não sabe. E esse círculo da impotência, do sometimento, que para Jacotot um emancipador deve quebrar, deve romper. O emancipador, a diferença do embrutecedor, para Jacotot, não trabalha para someter a inteligência de quem aprende à sua inteligência. Ele trabalha sobre a vontade de quem aprende, mas deixa livre a inteligência de quem aprende
para que ela trabalhe por si própria e desdobre os caminhos do saber que ela acha pertinente percorrer. Assim, a diferença básica entre um embrutecedor e um emancipador é política. O embrutecedor parte da desigualdade das inteligências. Há os mais progressistas, ainda os mais progressistas, eles afirmam que procuram alcançar a igualdade. Mas se eles procuram alcançar a igualdade, é porque antes eles partiram da desigualdade. Se eles dizem que buscam alcançar a igualdade, para isso devem pressupor que o estadio inicial que percorrem é a desigualdade das inteligências. E Jacotot diz: quem parte da desigualdade a legitima, posterga a igualdade até o infinito. Nunca poderá alcançá-la, porque sempre para alcançar a igualdade deverá partir da desigualdade. Nesse sentido, o único princípio que um emancipador deve saber é que as inteligências são iguais, que todos somos igualmente inteligentes. Isso é um princípio, é uma opinião, não é alguma coisa que se possa demonstrar, não é um saber, não é ciência, mas é um princípio que permite propiciar outras relações entre quem ensina e quem aprende e outras experiências de aprendizagem. A lógica da emancipação é uma lógica que não se transmite. Ninguém emancipa ninguém, mas só alguém que se emancipa a si próprio pode propiciar nós outros uma prática emancipatória. Não há receitas, não há métodos. Jacotot não propõe uma nova pedagogia, uma nova fórmula para ensinar filosofia ou qualquer outra coisa, mas estabelece um princípio. Só a partir do princípio de que todas as inteligências são iguais, podemos provocar experiências autônomas, ricas, potentes de pensamento naqueles aos quais ensinamos, ou aqueles que, para dizer-lo melhor, aprendem conosco. Jacotot também afirmou que há duas mentiras que atrapalham qualquer processo pedagógico. Essas duas mentiras são: eu tenho a verdade e eu não posso. Quem pensa que tem a verdade não se mexe, não procura, não busca, está quieto, já sabe, está fixo, está sempre no mesmo estado. Para buscar, há que se liberar dessa relação de possessão da verdade. A verdade é alguma coisa que talvez algum dia alcançaremos, que devemos procurar, mas que não possuímos. Por outro lado, eu não posso é a impotência, marcada como impossibilidade de aprender. E nisso nossas instituições pedagógicas são expertas, em empequenecer aqueles que aprendem pensam de si próprios. As crianças começam a escola cheia de perguntas abertas, potentes. Aos poucos vão aprendendo que só é possível perguntar em determinadas situações, em determinados contextos. Que suas perguntas só devem ser sensíveis àquilo que o professor é capaz de escutar e de ouvir. E que, se se trata de perguntar, também se trata de ouvir aos que sabem para responder aquelas perguntas. Ao contrário, Jacotot afirma: se tem algum sentido uma prática emancipadora, é aumentar a potência de quem aprende. É isso que pode, de alguma forma, ser uma pedra de toque para uma aula de filosofia. Quando nós ensinamos, quando nós temos experiências de ensinar e aprender filosofia, os que aprendem conosco acabam podendo mais, acabam com mais força, acabam tendo mais potência naquilo que pensam, ou pensam cada vez mais pequeno, ou pensam em menor escala, ou pensam talvez cada vez mais parecido ao que nós pensamos. Nesta última parte, eu gostaria que nós problematizássemos o próprio lugar de ser professor de filosofia. Há uma certa antinômia, há uma certa tensão, um certo paradoxo
na própria expressão, professor de filosofia. Como se ser professor exigisse alguma coisa que é preciso negar para dar lugar à filosofia, ou como se, ao contrário, a filosofia exigisse alguma coisa que impede ser professor. Vou me fazer mais claro retomando algumas ideias que apresentei na parte anterior a respeito do mestre ignorante. Lembram a oposição que Jacotot apresentou entre emancipação por um lado e embrutecimento por outro. Quem embrutece parte da desigualdade. Quem emancipa, se é que isso é possível, parte da igualdade das inteligências. Acontece que Jacotot tentou instituir sua prática. E embora no início as experiências foram muito proveitosas, aos poucos percebeu uma tensão incontornável entre emancipação e instituição. Diz Jacotot, a lógica do emancipador é incompatível com a lógica do professor. Alguém pode ser embrutecedor e professor, mas alguém não pode ser emancipador e professor segundo a mesma lógica e no mesmo sentido. A emancipação exige o que um professor nega, porque a instituição pedagógica pressupõe a distinção entre os que sabem e os que não sabem, entre os que transmitem e os que recebem a lógica da transmissão. Por isso, diz Jacotot, alguém pode ser emancipador e professor, mas segundo lógicas opostas, distintas. E a experiência de Jacotot é que não há instituição emancipadora, que não há escola que emancipe, porque não há escola que, em algum momento, como parte de algum sistema educativo, não precise diferenciar entre os que sabem e entre os que não sabem, entre os que são mais e menos inteligentes. A mensagem de Jacotot é, ou pode ser pensada em certo sentido, como pessimista. Mas ela é pessimista num sentido em que não é interessante ser otimista. Há um otimismo fácil, aquele que diz nossas instituições são ótimas, são maravilhosas, vivemos no melhor mundo possível. Mas os que habitamos uma realidade como a nossa sabemos que isso é uma ilusão, que é uma ficção, e que é preciso a crítica do estado das coisas para poder transformá-lo, que é preciso mostrar que as coisas não são naturalmente como elas poderiam ser, que pode ser propiciada algum tipo de transformação do estado das coisas. De modo que Jacotot não instaura um sistema, uma proposta pedagógica, um método, uma nova corrente ou tendência pedagógica. O que Jacotot instaura é uma dúvida, é um problema, é uma questão. Será que é possível emancipar numa instituição pedagógica? Será que é possível uma prática pedagógica de liberdade igualatória, igualitária, num contexto como aquele das escolas? Ou se trazemos Jacotot para nós, professores de filosofia, será que é possível ensinar filosofia? É possível colocar a filosofia na lógica da instituição pedagógica? É possível fazer da filosofia um espaço dentro de um sistema de ensino que parte da distinção entre os que sabem e entre os que não sabem? São compatíveis a filosofia e o ensino? São compatíveis a filosofia como experiência de pensamento e a instituição escolar? Não sabemos. Não sabemos o que pode um ensino. Não sabemos o que pode uma filosofia. Mas é importante não desconhecer as tensões que atravessam nossa prática. Elas também estão desde Sócrates. Há uma tensão política evidente, notória. Sócrates praticou uma outra política da política dos políticos. Sócrates afirmou a política da filosofia.
Sócrates pergunta, os políticos afirmam. Sócrates questiona o saber dos políticos. A reação dos políticos não se fez esperar. Mas, ao mesmo tempo que a filosofia se opõe à política, a filosofia não pode renunciar à política. Ela é uma outra forma de afirmar a política. Ela é a afirmação da pergunta, do questionamento, da problematização do estado das coisas. Sócrates afirma isso no Gorgias. Ele diz: sou o único ateniense que pratica a verdadeira política. O mesmo que diz na Apologia que ele não praticou a política porque senão teria morto muito antes. Vejam então a primeira expressão do paradoxo. A filosofia, a princípio, se opõe à política. Não pode praticá-la, porque a política afirma o que a filosofia questiona. Mas, em outro sentido, a filosofia também não pode renunciar à política e afirma outra forma, outra maneira de exercer o poder de pensar. São possíveis, são compatíveis essas duas formas hoje nas escolas de ensino médio do Brasil? Segunda forma da antinomia. A filosofia, desde que ela nasce, se transmite, se ensina. Ela não pode renunciar a uma dimensão pedagógica, educacional, que faz parte dela. A filosofia, sem sua projeção educativa, não é nada. É alguém que se questiona a si próprio, isolado, sem nenhuma repercussão na sociedade da qual forma parte. Mas, ao mesmo tempo que a filosofia não pode não ser ensinada ou não pode renunciar à sua dimensão educacional, ela é intransmissível. Há algo no gesto filosófico, no problematizar da filosofia, que não pode ser questionado, que não pode ser ensinado. A filosofia, então, ela não pode renunciar à educação, mas também ela não pode ser transmitida. Ela não é ensinável. Há algo do gesto filosófico que depende apenas da potência, da liberdade, da atitude, de uma decisão daquele que aprende. Quem ensina a filosofia, então, não ensina a experiência do pensamento filosófico, propicia um espaço, mas quem determina se aprende ou não filosofia é alguém que tem a liberdade de dizer não para a própria filosofia. Segunda forma do paradoxo, então. A filosofia precisa ser ensinada, mas ela não é ensinável. Terceira forma do paradoxo da filosofia na escola. A relação com o saber. A filosofia, afirmei no início, é um saber, mas também e sobretudo é uma relação com o saber. E nessa relação, a filosofia dá uma força muito importante, a ignorância. Sabemos isso também desde Sócrates. A única coisa que Sócrates sabe é que ele ignora o que todos os outros acreditam saber. A força do pensamento de um professor de filosofia está tanto ou mais no que ele ignora do que ele sabe. Porque se ele soubesse e não ignorasse, ele não buscaria, ele ficaria quieto. E a potência da filosofia está, sobretudo, na pergunta, da qual deriva e nasce um problema. De maneira tal que a filosofia é, paradoxalmente, um saber que não sabe, um saber que ignora. Ou, se vocês querem de outra maneira, uma ignorância que se sabe a si mesma e que sabe a força que tem a ignorância num contexto como o nosso, em que é chamado de sociedade do conhecimento. Então vejam a terceira forma do lugar paradoxal que ocupa a filosofia. Ela não sabe, mas ao mesmo tempo ela sabe o que é preciso para questionar o que todos os outros sabem. Mas claramente esse lugar incomoda. É incômodo e propicia incômodo, porque não é fácil viver afirmando a ignorância num contexto em que parece que só interessa saber e reproduzir o saber para valer-se na lógica
do mercado. Quarta forma do paradoxo, da antinômia, das tensões da filosofia na escola, a relação com o método. É necessário afirmar segundo certos preceitos metodológicos. É a pergunta mais urgente que temos todos os professores de filosofia. Como ensinar filosofia hoje? De que maneira? Através de quais caminhos? Através de textos, através de problemas, através de temáticas. Como ensinar filosofia? Não podemos entrar na sala de aula, afirmar um certo modo de ocupar a função de professor de filosofia sem afirmar certo caminho, certa maneira de andar o caminho da filosofia. Mas, ao mesmo tempo, a filosofia não pode se clausurar num método, não pode se fechar num caminho só. Não há método para ensinar filosofia e também não há método para aprender filosofia. A filosofia precisa de um caminho, mas a filosofia precisa também negar um caminho para os que aprendem filosofia possam se inscrever na sua própria maneira, no seu próprio jeito de percorrer os caminhos do pensamento. Então, essa é a quarta forma da antinômia da filosofia na escola. Ela precisa de um caminho, mas ao mesmo tempo ela não pode afirmar nenhum caminho concreto que clausure as possibilidades que cada um dos que aprendem construa seu próprio caminho no campo da filosofia. E por último, quinta forma da antinômia ou de tensão na filosofia. A filosofia é um espaço aberto, é um espaço que talvez não tenha objeto, temáticas, problemas que sejam exclusivos da filosofia. A filosofia trata questões que tratam muitas outras disciplinas. A filosofia trata elas talvez de uma maneira diferente, mas ela não trata coisas que nenhuma outra disciplina ou saber trate. Não há um campo exclusivo de saber filosófico. De modo que a filosofia se abre aos outros saberes e se abre também a um conjunto de práticas, ao mundo, ao que existe, à realidade. Hoje existem muitas outras práticas de filosofia além da escola. Os cafés filosóficos, a filosofia clínica, filosofia e teatro, filosofia e cinema, filosofia inclusive praticada com crianças, desde a educação infantil e também no ensino fundamental. A filosofia se abre a outros saberes e se abre ao mundo. Mas, ao mesmo tempo, a filosofia precisaria de algo específico, algo que dotasse a ela de uma certa unidade, que permitisse chamar a todas essas práticas de filosofia e não outra coisa. A filosofia é múltipla, mas ela também precisa ser uma para que possa ser diferenciada, distinguida, entendida e compreendida como filosofia e não como outra coisa. De modo que o risco da filosofia se abrir é perder aquilo que lhe é específico, próprio e que a caracteriza. Mas se ela não se abre, ela se morre na sua impotência, no seu isolamento. E nessa tensão é também que o professor de filosofia se debate. Quando abre sua sala de aula aos outros saberes e às outras disciplinas, na chamada interdisciplinariedade, mas também que leva ao risco de não saber muito bem qual é o espaço, o caminho específico a encontrar que determinaria que o que se faz é justamente filosofia e não outra coisa. Estamos chegando ao fim e, de alguma maneira, estamos também chegando de novo ao início. Na filosofia não há progresso, não há aumento, não há um caminho que cresce, há um movimento, há possibilidades, há forças para serem iniciadas e percorridas a qualquer momento. Lembram daquela distinção entre verdade e experiência. Lembram que no caso do professor de filosofia não interessa tanto o que ele sabe, mas a maneira em que ele problematiza o que ele sabe. Não interessa tanto se pensamos isso ou aquilo, mas sim importa se estamos em movimento, se não estamos quietos, se não pensamos que temos a verdade ou que não podemos buscá-la. Percorremos nessa aula diversos momentos com o sentido principal de problematizar
a nossa relação com a filosofia, a partir da verdade e da experiência, em relação com a ignorância e a igualdade, a partir de algumas tensões ou antinomias que atravessam nossa prática. O que fica, não muitos saberes, não muitos conhecimentos. Eles não interessam tanto. O que interessa é um gesto, é uma atitude, é uma possibilidade. É uma possibilidade sempiterna de um professor de filosofia. Quase que só fazemos isso. Problematizar o que sabemos e o que pensamos. Não ficar quietos. Não pensar que temos a verdade. Não pensar que não podemos. Descolonizar nosso pensamento de tudo aquilo que o coloniza, que não o deixa pensar, que o aquieta, que o fixa, que o impossibilita de se deslocar, de se transformar. A filosofia e seu ensino é, se acaso ele é possível, uma tentativa de descolonizar nosso pensamento e ajudar a outros a percorrerem esse caminho que significa cada vez mais não estar tão certo do que se pensa, mas estar aberto a outras formas de pensamento. Espero que essa aula tenha provocado isso em vocês, tenha estimulado esse gesto, tenha propiciado alguma ideia para reiniciar o que os professores de filosofia fazemos cada vez que entramos numa aula. O gesto de Sócrates, o gesto de não saber, a ignorância, a inconformidade, a aposta na transformação, na aposta em que não é tão importante o que se sabe quanto o que se pode saber, que o que pensamos e sabemos é infinitamente menos interessante do que podemos e somos capazes de pensar. E quem sabe o ensino de filosofia, em nossa prática, contribua a expandir não apenas o que nós pensamos, mas o que todos os outros que compartilham o mundo conosco têm possibilidades de saber e de pensar. Muito obrigado pela atenção.